Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Eu lhe agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu a tua graça, teu querer, a tua vitória. Agradeço porque eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Dou-te graças, Senhor, pelo dia que está amanhecendo para mim hoje. Muito obrigado, Senhor, e agradeço porque o Senhor tem feito uma grande obra na minha vida. Agradeço agora também, Senhor, pelo YouTube, pelo Google, pelos que trabalham ali, pelos seus familiares, por todos, ó Senhor, pela direção deles e que eles também possam ser abençoados por Ti. Senhor, eu te agradeço também, ó Senhor, pelo meu canal e pelos que estão curtindo o meu canal e aqueles que estão se inscrevendo no meu canal e também aqueles que estão inscritos no meu canal. Que o Senhor possa abençoá-los, que eles possam estar com seus ouvidos atentos e despertando eles para orar, para buscar mais ainda, Senhor, nesses canal. Senhor, eu peço pelos outros canais também. Também eu peço, Senhor, pelo governo desta nação, pelas autoridades civis, eclesiásticas, militares, pelos governos do Estado, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados, pelos senadores, todas as autoridades. Senhor, eu te agradeço. Peço que eles tenham, ó Senhor, permissão para saber como o Senhor quer que eles lidam com o povo, com essa nação, e que o Senhor possa também nos livrar dessas pandemias e nos dar graça para que nós possamos voltar a trabalhar normalmente e também os pais de família ter a correspondência do poder, da graça para comprar, vender e para também, Senhor, ter o poder aquisitivo para que o país vá para frente, Senhor, pois é a tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, os outros países também. Abençoa, Senhor, também Israel. Eu confio na tua palavra, por isso que eu tenho pedido a ti, Senhor. Agora, Senhor, dá-me saúde, graça e força e vitória para que eu possa também, Senhor, saber como viver para ti, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Me livra das vaidades, livra-me de todo o mal, de tudo que não te agrada. Senhor, muito obrigado, ó Deus. Louvado seja o teu santo e glorioso nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com a graça do Senhor. Estamos falando da Bíblia, como ela sendo um prédio de 66 andares. E nós estamos no primeiro andar, o térreo. Estamos no apartamento 11 e a sala, a primeira sala, é a sala 1 e assim por diante. A Torre de Babel. Hoje nós vamos ver sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, onde o Senhor confundiu as línguas. Não é? Muita gente, ou a maioria, ou todos sabem disso. Então vamos ver o que o Espírito Santo, nosso condutor, nosso guia, nosso consolador, nosso Deus onisciente. Deus, ele é Pai onipotente, e ele é o Filho onipresente, e ele é o Espírito onisciente. Graças ao Senhor. Então, naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Interessante, né? Não tinha confusão nenhuma, todos falavam iguais e todos se entendiam. Mas, de repente,
cresceu dentro do homem o espírito praticamente maligno, não é? Para fazer alguma coisa para chegar até os céus. Nós precisamos chegar nos céus. Como que nós vamos fazer? Vamos fazer uma torre. Nós estamos aqui em Babel. Babel quer dizer Babilônia. Babilônia quer dizer confusão, né? Então, usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros. Então eles fizeram uma reunião e falaram uns para os outros. Bom, nós falamos a mesma língua, entendemos muito bem um ao outro e não temos problema nenhum sobre isso. Então, vamos, pessoal, vamos fazer tijolos, vamos queimá-los. Aí já começaram a contaminar a terra. Tijolos é feito da terra. A terra, ela é abençoada por Deus. O Senhor não fez a terra para ser queimada. Mas eles queimaram a terra. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Vamos, vamos. Todos combinaram e todos disseram, está certo, vamos lá então. Veja só, primeiro nós estamos lendo o contexto para vermos o que esse povo tinham de maldade dentro deles. E nós não somos diferentes. Quando trouxermos para a alegoria, quando alegorizarmos, vamos ver que nós também somos igualzinho eles, a mesma raça deles. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Interessante. O homem sempre pensando em ser famoso. Quando da árvore do conhecimento do bem e do mal, era isso que eles queriam. Ficar famosos, saber o bem, saber o mal. E hoje também, até mesmo nos meios religiosos, nos cristãos, os falsos cristãos, ou então os pobres cristãos, que não se destacam para servir a Deus, não sabem se servem a Deus e se servem o mundo. Eles querem os dois. Eu quero Deus, mas também eu quero o mundo. O mundo é bonito. Olha, fulano de tal apareceu, fulano de tal é rico, fulano de tal tem isso, tem aquilo. Ou também tem poder para falar, para inteligência. Então, agora vamos construir uma cidade. Essa cidade nós vamos fazer uma torre e nós vamos chegar até os céus. E não vamos ser espalhados. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim, essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. O Senhor bondosamente desceu para ver a torre, para ver o que os homens estavam fazendo. E aqui nós vemos assim que pelo jeito do Senhor falar, né? No 5, andar 5, na sala 5. Essa gente é um povo só, todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo, é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer
o que querem, o andar 6, o sala 6. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Prestou atenção na palavra do Senhor? Eu vou descer? Não. Eu não. Vamos. Vamos é plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós percebemos aqui o plano de Deus, a autoridade de Deus e a triunidade de Deus. Vamos descer e atrapalhar. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra. E dali os espalhou pelo mundo inteiro. O que eles não queriam aconteceu pelo poder, pelo plano de Deus. Eles forçaram o plano de Deus. Parecia que eles estavam vencendo, pareciam que eles estavam mesmo com a vitória na mão, porém, eles só provocaram para que Deus pudesse, mais rápido ainda, provocando assim, eles fizeram com que o Senhor executasse o seu plano. Vamos fazer o nosso plano, graças a Deus. Os descendentes de Sem. Então vamos ver, aqui aparece agora os descendentes de Sem, no quarto 10. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, tudo isso que estava acontecendo aqui, era 2 anos depois do dilúvio. Quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e também de outras filhas. Essa relação parece... O que eu tenho isso? O que eu tenho com isso? Nós temos muitas coisas com essas descendências, com esses criar filhos, com essas idades desses homens que estavam ali, naquela nacionalidade, naquelas terras. O Senhor tinha um plano, por isso ele precisava mostrar para nós hoje tudo o que aconteceu ali. A idade dos homens, a idade que eles tinham os filhos, e quantos anos viveram, quantos anos eles tinham quando o filho nasceu. Tudo isso está no plano de Deus. E ali, então, nós vemos que precisamos de saber disso. Precisamos de ver o poder de Deus. Deus nunca abandonou o homem e nunca também deixou o homem fazer o que queria. Porque o homem foi escolhido, foi feito à sua imagem, à sua semelhança, e por isso era o homem, e é o homem que ele tem o seu plano para ser executado. E está sendo executado, graças ao Senhor. Então, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. No quarto 13, diz assim: depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos
e foi pai de outros filhos e filhas. Mas só foi notado o Selá. Os outros e as mulheres não falam o nome delas. Prestou atenção? O plano de Deus, como Deus executa o seu plano? Graças ao Senhor. Se alguém pensa, não, agora Deus perdeu o controle. Agora o homem está vencendo Deus. Mentira. Na sala 14, ou quarto 14, quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Mas interessante é sempre aquele que Deus tinha o seu plano nele, não é? Esse tinha o nome, tinha a data de nascimento e tinha a convivência dele. No quarto 18 diz assim, quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Interessante, né? Parece que aqui agora pegou uma base de 30 anos de idade gerar filho, né? Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Interessante também que a idade veio diminuindo, não é? Já aqui, o Peleg viveu 230 anos. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug, quarto 22, tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Vamos prestar bastante atenção. Como o plano de Deus vinha executando. No quarto 23 diz assim, depois disso Serug viveu mais 200 anos. Foi pai de outros filhos e filhas. Mas aqui nasceu Naor. Quem foi Naor? Quando Naor tinha 29 anos, preste atenção, nasceu o seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e de outras filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos. Então, Tera tinha 70 anos. Quando nasceu, quem? Abrão, Naor e Harã. Glória a Deus. Plano maravilhoso, plano extra, plano perfeito de Deus. Os descendentes de Tera, são estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abraão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Harã morreu, na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Tera morreu novo. Ele tinha um filho chamado Ló, que era sobrinho, não é? Abrão, Naor e Harã. Era o Harã. Então ele tinha um filho. Esse filho era sobrinho de Abrão. Por isso ele aparece junto com Abraão. Abrão ficou como um pai para ele. Tera saiu da cidade de Ur,
na Babilônia para ir até a terra de Canaã. E levou junto seu filho Abrão, seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Graças ao Senhor. Aqui nós vemos que a história, como começou, né? Começou pela Torre de Babel, passou pelos descendentes de Sem e passou também pelos descendentes de Tera. Porventura você não sente que esse é o plano de Deus? Sim, o plano de Deus, como ele fez. Nós pensamos que Deus usa a nossa mente para fazer o seu plano? Não, ele não precisa. Hoje, esse plano aqui, todo esse contexto, se tornou uma alegoria para nós. Nós estamos aqui pertencendo a esse plano, debaixo desse plano. Abrão, que nós vamos ver que ele se tornou Abraão, não é? Ainda não chegamos lá, mas Abrão, ele se tornou Abraão e se tornou o pai da fé. E hoje nós somos filhos de Abraão. Graças ao Senhor. Então nós vamos ver mais depois todas essas partes. Por hoje nós vamos parar aqui. Que Deus nos abençoe.